Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Camila Tarabã. Eu vou te mostrar como ter uma vida mais tranquila com TEA e faturar de 5 a 10 mil todo mês. Eu sei que pode parecer mentira, algumas pessoas vão duvidar, mas se eu não tivesse vivido isso na minha vida, transformado a minha vida com TEA, eu também não acreditaria. Olha só como o TEA transformou a minha vida. Do meio do ano para cá, a média do meu faturamento foi de 10 mil por mês com vendas diretas, sem contar vendas indiretas. Aquelas vendas feitas para pessoas que dão valor e sabem o valor de uma peça exclusiva. Nesses pequenos projetos, me pagaram R$ 900 e nesse outro, 1.800. Num outro de um mesmo cliente, eu faturei 5 mil. Aqui são projetos que eu selecionei para te mostrar que é sim possível viver do TEAR. E eu estou fazendo uma coisa que eu amo. Eu nem sinto que estou trabalhando. Meu trabalho é o meu lazer. O TEAR me proporcionou trabalhar menos e ganhar mais. Eu viajo para onde eu quero, quando eu quero, porque o TEAR manual me dá mobilidade. Olha como era antes. Olha para onde me trouxe aqui agora. Eu nem pensava em ganhar dinheiro com TEAR, mas ganho e hoje transformou a minha vida. Aqui é a primeira coisa de valor que eu conquistei com o TEAR: um carro maior e confortável. Eu lembro a minha felicidade quando eu consegui viajar, quando eu quis ir conhecer um lugar que eu sonhava conhecer. Hoje eu trabalho com a minha cachorrinha, a Jaya, que eu tanto amo, o tempo todo comigo. Estar mais tempo de sua família, de amigos, de tudo que você ama, não tem preço. Você deve estar se perguntando: será que funciona para mim? Eu te afirmo que se funcionou e funciona para mim, funciona sim para você. Por muito tempo, minha vida foi marcada por inquietação, dúvidas e perdas profundas. Cresci em Cruzeiro, numa família de professores, mas carregava comigo uma melancolia que ninguém conseguia nomear. Desde cedo, sentia que havia algo a mais para mim, além do quadro negro e da sala de aula lotada. A dor mais aguda veio cedo, a perda trágica do meu pai, que me marcou tragicamente. Fui a primeira a vê-lo partir. O peso dessa dor me acompanhou durante anos, transformando até a alegria em busca constante. Eu era uma buscadora de sentido, de pertencimento, de alegria verdadeira. Mesmo com a carreira de professora, sentia que faltava algo. A sala de aula, por mais que me conectasse com pessoas, já não preenchia meu coração. Veio a exaustão, o esgotamento físico e emocional. Perdi até a voz quando precisei escolher seguir no caminho seguro, porém incompleto, ou arriscar tudo em busca de um novo sentido. Meu coração sussurrou: vá! Foi assim que saí de Cruzeiro, primeiro para Caraguatatuba, depois por um impulso e necessidade de mudança para Florianópolis. E ali, num momento de pura sincronicidade, conheci o TEAR, o grande ponto de virada da minha vida. O TEAR não era só um instrumento, era um portal. Quando pus as mãos naquela primeira trama, percebi que através das fibras eu podia transformar dor em beleza, vazio em poesia, dúvida em propósito. Os professores do curso de tecelagem viam em mim uma inquietação e uma força que até então eu mesma não sabia nomear. O TEAR era um espelho. Cada peça tecida carregava minha história, minhas lágrimas, minha esperança. Era como se finalmente eu pudesse expressar tudo que doía e tudo que sonhava, com as próprias mãos. Era mais do que arte, era terapia, era cura, era renascimento. No início, a caminhada foi difícil. As peças eram irregulares, refletindo meu estado interior. Havia dúvidas, medos, insegurança financeira, um casamento que não deu certo, mas eu insisti. Transformei a dor em força, a ansiedade em criação. Aprendi a aceitar o tempo do TEAR. Ele me ensinou sobre paciência, sobre recomeço, sobre respeitar cada etapa. Vivi o medo do recomeço. Voltar para Cruzeiro era assustador, uma cidade que pouco conhecia ou valorizava a tecelagem, mas era preciso consolidar ali a nova Camila, a mulher que havia renascido. Aos poucos, as portas foram se abrindo. Minhas peças começaram a ser vendidas em lojas de luxo de Cruzeiro, São Paulo, Campos do Jordão, Guaratinguetá.
O que era um sustento antes modesto virou prosperidade. Consegui triplicar minha renda, comprar meu próprio carro, investir em um ateliê, participar de grandes eventos de arte e moda, como Paraty Eco Fashion, Gift Fair, exposições no Sesc Lapa, TV Aparecida, Século XXI, Canção Nova. Mas, mais do que o retorno financeiro, veio a realização pessoal e o profundo desejo de multiplicar esse saber. Ensinei mulheres que, assim como eu, buscavam mais sentido, mais renda, mais liberdade. Vi alunas superarem depressão, dores físicas, relações tóxicas, construírem suas próprias histórias de independência e realização. Hoje posso dizer, sou completa. O TEAR me devolveu a voz, o propósito e a alegria de ensinar de um jeito novo e transformador. Hoje voltei à minha cidade natal, não só como a Camila professora, mas como a Camila Taraban, a tecelã, a empreendedora, a mentora de outras mulheres. Voltei trazendo o Elixir, a certeza de que é possível transformar dor em poesia, insegurança em renda, solidão em comunidade. Meu compromisso agora é compartilhar ainda mais tudo que eu aprendi. Quero pegar pelas mãos quem está como eu estive cansada, perdida, sem voz e mostrar: é possível viver da arte, ganhar dinheiro, conquistar liberdade e, acima de tudo, reconstruir a própria história com as próprias mãos. Quero te mostrar o caminho do TEAR. Quero ver você conquistar tudo que eu conquistei. E mais, se você sente esse chamado, venha comigo. Não deixe a oportunidade passar. O caminho está pronto. Só falta você dar o primeiro passo. Cheguei a ganhar mais do que eu ganhava antes, com uma coisa que eu amo. Eu nem precisava ganhar mais. Não foi por isso que eu busquei. Não era o dinheiro. Eu ganhava alunos, consegui reconhecimento profissional, fui para eventos, conquistei minha casa própria, comprei um carro melhor e maior para carregar meus equipamentos. Eu consegui ajudar a minha família. Eu consegui ganhar dinheiro, fazer viagens. Minha vida transformou depois do TEAR. Você também, se acompanhar esse aulão, eu sei que a sua vida vai transformar também. É por isso que eu estou aqui, para transformar a sua vida, para te acompanhar na sua transformação. Hoje eu divido isso com você, porque eu sei o quanto é transformador. Se funcionou comigo e com tantas mulheres, pode funcionar com você também. Tecer em tear é uma forma de terapia e uma atividade fortemente aliada ao tratamento para a cura emocional. E isso não sou eu que estou dizendo. Plataformas especializadas publicam artigos e matérias destacando o que a neurociência já comprovou: os benefícios das atividades manuais. Eu trouxe aqui uns recortes de matérias que comprovam a informação. É impressionante, não é, gente? Vejam também, a mídia global já aponta um crescimento vertiginoso no setor da tecelagem manual e indicam que a busca por artesanato no futuro tende a crescer mais de 15%. Setor de artesanato pode chegar a quase 9 milhões de dólares de faturamento no mercado internacional. E projeta-se chegar perto dos 20 milhões de dólares até 2035, ou seja, um crescimento mundial de 8% ao ano. O TEAR manual no Brasil movimenta cerca de 100 bilhões anualmente e emprega milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE. Isso se dá pela relevância econômica. O setor de artesanato contribui para a economia em 67% dos municípios brasileiros e é responsável por aproximadamente 3% do produto interno bruto, o PIB nacional. A tecelagem manual se desempenha um papel importante nesse cenário, gerando emprego e renda, especialmente para mulheres artesãs. E a valorização cultural e sustentabilidade. A tecelagem manual é vista hoje como uma forma de arte, expressão pessoal, com forte apelo no design de interiores, moda e decoração. Preservação de saberes.
Projetos culturais e sociais têm trabalhado para manter viva a riqueza da tradição da tecelagem manual e o potencial profissional. A tecelagem manual é reconhecida não apenas como um hobby ou terapia, mas como uma profissão viável e uma fonte de renda potencial. A capacidade de criar peças únicas e personalizadas atrai consumidores em busca de exclusividade. Eu mostro tudo isso para dizer o quanto a nossa arte tem valor e lugar no mercado. Na prática, eu quero te provar que é possível você ter uma vida tranquila com tear e faturar de 5 a 10 mil por mês. Sem ir muito longe, vamos fazer um cálculo rápido. R$ 200 por peça. Com 10 peças, você já faz 2 mil por mês. O mais relevante de tudo isso é que você pode transformar a sua vida, trabalhando algumas horas por semana, ter autonomia de seus horários e uma mente e vida mais calmas. Se você trabalhar de 2 horas a 4 horas por dia, você faz um tapetinho e vai aperfeiçoando a variedade dessas peças. Vai ficando mais segura e realizando vendas. Se faz 25 peças a R$ 200, você fatura 5 mil. E volto a dizer, você trabalha a hora e onde você quiser. É claro que isso não acontece da noite para o dia, mas numa constância sem desistir. Você vai pegando cada vez mais prática até perceber que está se expressando a criatividade, o seu estilo, a sua identidade tecelã nas suas peças autorais. E isso tem valor. Tem que dar valor à arte manual, a uma peça exclusiva. A questão está justamente em ampliar o radar e entender que há tipos diferentes de clientes. Aqueles que compram uma peça de tear manual e nem sabem o que é feito à mão. Aqueles que sabem que a peça é feita à mão, mas nem estão aí e só acham bonitinho. E aqueles que conhecem, apreciam e fazem questão de comprar uma peça exclusiva e cara. Não tem nada de errado com um ou outro tipo de cliente. O erro está em não entender isso e se frustrar. Por exemplo, quando chegam pedindo descontos num preço de alto valor, essa é a hora que usamos a estratégia de sempre ter algo a oferecer, como um marcador de livro feito por você, no lugar do desconto, que não é possível pela qualidade e margem de valor da peça. Bom, mas isso já é outro tema que ainda vamos abordar num outro momento, porque senão essa live vai virar uma rave. Hoje eu divido isso com você, porque eu sei o quanto é transformador. Se funcionou comigo e com tantas mulheres e também homens, pode funcionar com você também. Bem, meus amados, a gente veio aqui não só para conversar, mas também para pôr a mão na massa. Nesse momento, vamos tecer presença, foco e mais criatividade. Faremos uma piloto de um cachecol. E esse cachecol vai ser muito especial porque nós iremos trabalhar com um pente 4x1, que é o pente que é para fio fino a fio médio. E esse cachecol, além dele ser uma peça maleável, ele também é uma peça que a gente vai trabalhar o Pantone dos tons de púrpura ao pink, ao fúcsia, né? A gente fala fúcsia porque é uma cor que está mais em evidência. Além disso, da gente trabalhar com esse Pantone, o bacana vai ser porque a gente também vai fazer vazado de urdume, assim como foi feito na manta. A ideia desse vazado de urdume é para, além de dar mais respiro na nossa trama, é também para deixar a peça com uma técnicazinha que quando você olha, você diz assim, nossa, parece que tem várias técnicas juntos dessa trama. E na verdade, é o vazado de urdume. Quanto mais vazado de urdume, eu tenho uma técnica de um fio, tipo uma ondazinha. Quanto menos, eu tenho mais como se fosse uma janelinha. Então, tudo isso a gente vai aprender fazendo esse cachecol. Então,
Eu escolhi 3 tons de púrpura, né? Do púrpura, depois o roxo e o fúcsia. O fúcsia, ele tem a densidade dele é um pouquinho mais fina do que esses outros dois. São todos lãs, são lãs industriais, então o tingimento também é industrial. O que acontece que a gente vai fazer nesse pente é o seguinte: nós vamos dar um vazadinho de um fio para outro fio e depois nós vamos fazer um bloquinho com os fios parelhadinhos, sem dar respiro no furo e na fenda. Qual a minha ideia para isso? A minha ideia é você ver que numa mesma peça eu posso ter técnicas diferentes. E aí, com isso, você consegue planejar outras peças que tenham ou uma mesma técnica ou utilizar cada técnica que foi apresentada aqui numa peça. Então, vamos lá, bora começar? A gente cortou uma quantidade de fios para fazer esse bloquinho e para fazer a peça piloto, tá? Depois que a gente fizer a peça piloto, nós iremos tecer essa peça piloto e depois nós iremos para a peça real, assim como foi a manta. E aí nós vamos finalizar essa peça final com um cachecol. A gente vai tecer as tramas finais do cachecol e para poder tirar e vocês verem a peça, a dimensão real dessa peça, tá? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui. A ideia que eu montei foi trabalhar primeiro da cor mais escura para o tom mais claro. Então, foi assim. Como vou fazer um urdume, né, no liço, com espaçamentos diferentes, eu não vou começar do centro para as laterais. Geralmente do centro para as laterais é quando o fio é o mesmo, quando eu vou usar a mesma cor de fio e quando a peça é só uma trama básica. Como esse fio a gente vai trabalhar tonalidades uma próxima à outra, eu vou começar um pouquinho aqui da lateral, tá? Então esse pente é o pente 4x1, eu vou começar aqui na minha lateralzinha. Ai, olha só, foi legal acontecer isso, tá vendo? O que aconteceu? A minha agulha de crochê, a pontinha da minha agulha de crochê desfiou o fio. Eu posso usar esse fio desfiado? Pode usar sim, tá? Mas na hora de colocar esse fio, olha, eu pego as duas pontas e aí eu venho aqui, olha, e tento vir com a ponta, em vez de vir com agulha reta, eu venho com a agulha em pé. Acho isso bem legal, porque assim eu não puxo. Então, olha, tá vendo como o fio ele soltou? Então, não tem problema que isso vai virar franja, ok? Então, eu pego as duas pontas, venho aqui, ó, eu vim na fenda e, olha, levantei a agulha. Nessa vez que eu levanto a agulha, eu não desfio. De novo, olha, levanto mais um pouquinho a agulha, puxei, veio aqui. Eu fiz um bloquinho com as cores separadas, só que entre um fio e outro eu fiz um espaçamento da fenda com furo. Daí, como eu estou trabalhando com 3 cores, então eu fiz separadamente, né? Coloquei um fio e vazei até chegar no fúcsia.
Agora, eu vou dar o espaçamento de novo e eu vou voltar com a cor inicial. Só que aqui eu quero que vocês tenham a experiência de ter um urdume sem ser vazado. Então, a gente vai fazer um bloquinho aqui de cores para vocês verem como que fica bonito. Uma dica super importante também. Nesse pente 4x1, quando a gente faz um fio ao lado do outro, eu não pulo o dentinho. Eu mantenho o próximo fio no próximo dente. Como aqui no pente 4x1 eu vazei um furo e uma fenda, eu faço igual eu fiz na manta marrom. Olha, eu tenho aqui um fio fúcsia, eu pulei um furo e uma fenda e eu entrei no próximo. Então, eu pulo um dentinho, venho para o próximo. Aqui eu deixei vazado, aqui está vazado. Agora, como eu vou colocar um bloquinho de cores aqui, eu não vou dar espaçamento. Então, preste atenção nessa próxima aqui, olha. Eu vou repetir essa cor para fazer um bloco bem bonito. Então, eu venho, sem pular, eu venho, puxo o meu fio, dou continuidade ao meu urdume, venho, seguro as duas pontas, isso tudo é relembrando, seguro as duas pontas. Olha, venho aqui, eu não pulo o próximo dente, eu venho no próximo dente e coloco junto. Por quê? Porque eu não tenho espaçamento entre eles, ok? Então, eu coloquei 2 fios, agora eu vou colocar o próximo fio, que é da cor roxinha, sem pular. Venho. Esse daqui realmente vai ser o pente 4x1 trabalhado sem fazer o vazado de urdume. Então, vocês terão 2 técnicas na mesma peça. Venho, olha, não pulo, coloco no próximo. Eu vou fechar esse bloquinho com a cor inicial, que vão ser 2 cores, 2 fios da mesma cor. Então, venho aqui, fenda, furo. Vocês terão a receita do cachecol no próprio vídeo. Aqui, vou fechar esse bloquinho. Como aqui é uma amostra, a gente vai ter uma peça pequena, a dimensão correta, vocês terão na peça para a gente finalizar. Então, a gente vem aqui, o bloquinho está pronto. Não pulo o dente, venho com o dente aqui. Daí, nós vamos finalizar essa peça colocando um fio do fúcsia. Então, a gente vem aqui, olha, vou vazar agora, porque eu não quero que tenha bloquinho. Terminou no furo, eu vazo a fenda e o furo e eu reinicio na fenda. Venho na fenda, puxo, venho com a outra ponta, seguro as 2 pontas, puxo. Se eu vazei um furo e fenda, eu pulo um dentinho e vou para o próximo. Daí eu vou finalizar com o fúcsia. Lembrando que todas as peças que a gente faz no tear, a gente coloca fio duplo. O fio duplo é para dar resistência e qualidade à nossa peça. Então, a gente vem aqui e a gente vai finalizar com o fio duplo. Vou fazer junto.
Não vou pular para a gente dar o acabamento à nossa peça. Como eu não pulei, vai vir no próximo dentinho. O último fio, ele é duplo. Sempre, em qualquer peça que você venha fazer no tear, as duas laterais têm que ter o fio duplo, para ele dar mais resistência à hora de fazermos o ângulo e de ter o acabamento da lateral. Ele é importante para o acabamento da lateral. Bom, eu fiz isso do lado direito. Coloquei o fio duplo do lado direito e agora eu vou colocar nesse primeiro que ficou faltando o outro fio duplo. Então eu vou entrar na mesma fenda e no mesmo furo. Puxou de novo, tá vendo? Então volta. A gente tira e puxa. É que às vezes a ponta da agulha, ela vem de uma maneira que não pega todos os fios. Pronto. Agora a gente põe o protetor de franja. Amarra com um elásticozinho. Solta as borboletas. Da mesma forma que lá atrás, eu não pulo o dente, olha. Aqui foi preenchido, é no próximo dente que eu venho e faço a amarração. Ele é no próximo dente porque não tem vazado de urdume, tá? Então aqui, olha, tudo ao lado. Eu faço a tensão e venho, faço a tensão e faço o zigue-zague. O próximo, a mesma coisa. Eu deixei um espaçamento no urdume de um furinho e uma fenda. Então, eu deixo um dente sem preencher. O próximo, deixei um espaçamento. Não faço nesse dente, faço no próximo. Porque o meu espaçamento lá do pente tem que ser o mesmo espaçamento do dente. Agora, esse kit aqui, olha, esse conjuntinho, ele é ao lado, que não tem espaçamento. Venho, faço o zigue-zague lá pra frente, porque senão fica muito alto. Próximo. Faço um zigue-zague. Não tem espaçamento, preencho. Um próximo dentinho. Meu último fio do bloco. Então, vocês vão ver a diferença da trama quando todo o urdume está preenchido e quando o urdume está vazado. Vocês terão duas técnicas numa mesma peça. Agora, a gente vem para o lado esquerdo. Eu tenho um vazado, então eu não ponho nesse dente, eu ponho, deixo um espaço, olha, seria nesse dente, agora eu venho para esse dente e faço meu zigue-zague. Espaço, seria nesse, agora vai nesse. Olha, o mesmo espaço. Venho, preencho, faço o zigue-zague. Tem espaço, a mesma coisa. Do lado esquerdo, eu deixei os espaçamentos de um furo e uma fenda entre um fio e outro. Já do lado direito,
eu tenho os bloquinhos. Então, eu tenho um bloquinho de vinho roxinho com púrpura e aqui é a púrpura com fúcsia. Vocês vão ver o resultado da peça, que lindo que vai ficar. Lá no rolo traseiro, eu coloquei o protetor de franja, que vocês já conhecem, que nos outros teares eu trouxe para vocês verem. Porém, tem teares que não vem com protetor de franja. Então, eu vou deixar aqui sem o protetor de franja, ensinando para vocês como que a gente pode proteger esses fios. Então, é usado a fita crepe, porque a fita crepe, ela não estraga os fios, ela não deixa cola nos fios e a gente vem e protege os dentes, olha. A gente prende esses fios com a fita crepe. Muitos teares vêm sem o protetor de franja. Então, a gente sabe que o uso correto é esse. Então, eu vou colocar 2 vezes para ter a proteção mesmo. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu quero te parabenizar por ter estado aqui. Hoje você aprendeu algo essencial, o preparo do tear, que é a base para qualquer peça bem feita. E foi exatamente isso que começamos a construir juntas. Você entendeu como calcular e organizar a urdidura, como passar os fios pelo pente, como prender e ajustar os fios no tear, e como fazer o ajuste final para dar início à tecelagem. Mesmo que você ainda não tenha todo o material, está tudo certo. O mais importante agora é entender o passo a passo e aproveita para anotar em uma caderneta, porque este vídeo ficará 24 horas no ar e esse conhecimento vai te acompanhar daqui para frente. O que vimos hoje é a base do nosso piloto de cachecol e você já deu um passo enorme, mesmo começando do zero. Na nossa segunda aula, a gente avança na produção do piloto do cachecol, entrando ainda mais na prática e vendo o tecido começar a ganhar forma no tear. Te espero na próxima aula. Até!